Olá, estamos aqui de volta e hoje o tema é sobre desmaio. Desmaio vasovagal ou síndrome vasovagal. Que para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta e terapeuta também e atuo já tem 22 anos que eu venho atuando. Tenho uma técnica própria que eu desenvolvi chamada terapia sintrópica, na qual ela tem baseada em 4 pilares: na neurociência, na nova medicina germânica, no estudo transgeracional familiar e numa técnica de terapia manual chamada cinesiologia aplicada. Eu fiz um combo, eu integrei essas técnicas e desenvolvi a chamada terapia sintrópica. Terapia sintrópica é trazer ordem ao sistema. É um tratamento que traz ordem ao sistema. Sintropia é um termo da física que significa o grau de ordem de um sistema, que é o contrário de entropia. A entropia é o grau de desordem de um sistema. Mas que sistema é esse que você está falando, Gustavo? Sistema familiar, sistema corpóreo físico, sistema energético, sistema emocional. Então a gente faz um estudo para saber do indivíduo, por exemplo, do desmaio dele, qual é a causa? Qual é a causa dessa síndrome vasovagal dos desmaios? Será que a causa é uma toxina? Que toxina que é essa? Quando que ela entrou no corpo? Será que essa causa é deficiência nutricional? Que nutriente está faltando? Será que essa causa é um trauma físico não curado, que teve uma repercussão não cicatrizado? Quando foi esse trauma físico? Será que o processo é um choque emocional? Algo traumático emocional, um conflito emocional? Quando foi? Com quem foi? Qual o contexto vivido? Qual a emoção vivida? Então, a gente faz uma análise para saber. Além disso, quem já fez tratamento comigo, a gente eu avalio 37 itens. Eu vou do físico ao espiritual, ou o contrário, do espiritual ao físico, para verificar o que a pessoa causou, se ela tem uma causa, por exemplo, aqui o desmaio, a síndrome vasovagal, onde tem o sintoma maior, que são os desmaios, se ela tem uma causa só ou tem mais de uma causa. Sabendo a causa, o tratamento ele vem na sequência. Porque se você tem uma toxina, você tem que fazer um detox perfeito para eliminar essa toxina lentamente. Você não pode eliminar a toxina rápido demais do organismo. Se você tem uma deficiência nutricional, você tem que repor esse nutriente e saber a combinação, não é dar um nutriente sozinho. Não adianta saber que você tem deficiência de B12 e enfiar B12 em você. Você vai desorganizar toda a orquestra. Você sabia, se você der B12 demais, você abaixa B6? Sabia disso? Então não é simplesmente tomar um polivitamínico e mineral. Não é simplesmente tomar a cápsula de carvão ativado, um suco verde e achar que está fazendo detox. Isso aí não é assim que funciona. Tem toda uma ciência por trás disso tudo. Conflito emocional, você tem que descobrir qual é. Você tem que descobrir quando foi. Você tem que saber com quem você viveu. Você tem que saber qual é o emocional que foi vivido. Porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Não é o contrário. Muitas pessoas acham que nós somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, e não é isso. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E essa ser espiritual que somos nós temos as emoções. Quais são as 3 emoções básicas? Medo, raiva, tristeza. Eu já comentei isso em lives anteriores. E o tema de hoje é a síndrome vasovagal. O que é, Gustavo, a síndrome vasovagal? Síndrome vasovagal é quando o indivíduo, a pessoa, diante de um gatilho, que eu já vou discutir gatilhos aqui para vocês,
diante de um gatilho, de um cenário específico, ela começa a se sentir mal, com uma sensação de desmaio, e muitas vezes acaba desmaiando. E esse desmaio geralmente é curta duração. Entre 1 e 2 minutos a pessoa fica desmaiada e volta ao normal, volta à consciência sem maiores prejuízos. A não ser que ela desmaie, esteja de pé ou sentada, caia, bata a cabeça, aí são outros 500. Mas a princípio, esse desmaio, ele não traz grandes prejuízos para o corpo não. A não ser que ela caia, bata a cabeça ou se machuque. Depende de onde ela estiver. Se estiver dirigindo o carro, se estiver, enfim, perto de próximo a um lugar perigoso. Enfim, depende da cena, depende do cenário. E esses desmaios, essa síndrome vasovagal que gera desmaios, ela é curável. A medicina vai falar que não. A medicina fala que isso você vai ter o resto da vida. Que você pode controlar, melhorando o contexto que você vive. Se o gatilho é calor, indo em lugares menos abafados. Se o gatilho é lugar fechado, não ficando próximo, fica muito tempo num lugar fechado. Evitando os gatilhos como se fosse uma alergia. E a medicina fala, então, fique longe disso. Aí, se você não tem o gatilho, você não vai ter o desmaio. Mas não, é possível totalmente curar. Já teve vários pacientes que eu tratei que tinham síndrome vasovagal, que tinham esses desmaios e zerou. Zerou. Mesmo no gatilho, agora eu vou explicar o que são os gatilhos. Gatilho é aquilo que dispara o desmaio. Tem pessoas que o gatilho é ambiente fechado. A pessoa está num ambiente fechado, ela se sente muito oprimida, e é diferente de claustrofobia, e ela acaba se sentindo mal e desmaiando. Tem pessoas que o gatilho é calor em excesso. Quando ela está num ambiente muito quente, que ela sente muito calor, ela desmaia. Tem pessoas que o gatilho é ver sangue. E a hora que ela vê sangue numa quantidade específica, ela desmaia. Tem pessoas que o gatilho é ver uma ferida aberta. A hora que ela vê uma ferida aberta, ela desmaia. Tem pessoas que o gatilho é dor. Você já viu pessoa que, quando sente muita dor, você já viu em filme isso, você já viu em novela, principalmente em filmes de ação, onde o cara levou uma facada, um tiro, ou vai ter que tirar a bala, e a pessoa enfia, e a pessoa sente muita dor e desmaia. Pois é, isso é um choque. E pode ser de síndrome. A pessoa às vezes com uma dor leve, não é com muita dor não. Uma dor relativamente leve, não é abrindo o indivíduo não. É com uma dor específica, ela desmaia. Tá? Então, são vários os cenários que a pessoa tem o trauma, por exemplo, de palhaço. A hora que ela vê um palhaço, ela desmaia. Tem pessoa que leva um susto e desmaia. Todo mundo que tem dor desmaia? Não. Todo mundo que sofre um susto desmaia? Não. Todo mundo que está num ambiente fechado desmaia? Não. Então não é normal. Não é fisiológico. Não é normal a pessoa desmaiar diante desses cenários que eu estou descrevendo. Isso é um gatilho de um conflito emocional que está lá atrás. Qual o conflito emocional, Gustavo? O conflito emocional está relacionado a medo, perigo e a cena do momento. Medo, perigo e a cena do momento. Geralmente esse medo, perigo que a pessoa viveu, ela se sentiu paralisada. Ela não podia fugir, ela não podia correr, ela não podia atacar, ela não podia se defender e ela se sentiu acuada. Então, por exemplo, exemplos, num assalto, num sequestro, quando numa briga na escola, enfim, são vários cenários que podem acontecer. Quando a pessoa tem medo, perigo,
se sente acuada, não pode fugir, não pode lutar, se sente travada, ela pode, e a cena que ela vivencia, o que ela pode acontecer? Ela pode vivenciar um choque emocional que, uma vez vivenciado, não vai acontecer nada. Uma vez vivenciado, não vai acontecer nada. A partir do segundo evento parecido que ela viver, o cérebro vai criar uma memória, ele já criou anteriormente, desses eventos, e ele vai fazer um mecanismo de defesa. O cérebro desenvolve um mecanismo de defesa que é o desmaio. Então a doença, o sintoma, quando eu tenho uma dor de cabeça, quando eu tenho uma urticária, quando eu tenho uma dor no estômago, quando eu tenho um problema no ciático que eu travo a minha lombar, tudo isso, se ele adveio de um conflito emocional, ele é apenas um mecanismo de defesa, de sobrevivência inteligente do corpo. O fato de eu não entender o que está acontecendo não significa que seja um erro do corpo. Significa apenas que eu não estou entendendo o que o meu corpo quer fazer. Quando eu tenho uma dor na nuca, uma dor no trapézio, quando eu tenho uma dor na lombar, significa muitas vezes que eu não estou entendendo o que o meu corpo está sinalizando essa dor. Mas acredite em mim, isso foi descoberto lá nos anos 80, através de tomografias. Um médico alemão chamado Dr. Gerd Hammer descobriu que são mecanismos de sobrevivência que veio dos animais, então os animais já têm, e que está de forma arcaico, lá no inconsciente do cérebro do ser humano. Quando você não consegue se defender, quando você não consegue falar, quando você não consegue se posicionar, quando você não consegue fazer alguma coisa, o corpo vai fazer um mecanismo de defesa. E o desmaio justamente é esse mecanismo de defesa. Por quê? O corpo desmaia, ele vai da vertical, ele vai da vertical para horizontal, facilita a chegada de sangue, facilita o fluxo sanguíneo no cérebro. O corpo momentaneamente faz um mecanismo de morte aparente, e para os animais essa paralisia momentânea é uma solução de sobrevivência. Não sei se você já viu alguma vez um vídeo da BBC de Londres, se você já viu algum vídeo de vida selvagem animal, quando a leoa, o leão, o tigre, a onça, vai lá e ataca uma presa. Muitas vezes a hora que o leão, a leoa, segurou a presa entra num mecanismo de defesa e ela desmaia. Então, vamos supor que ele pega um cervo e grudou no pescoço do cervo. Às vezes a força nem foi tão forte para estrangular e para comprimir as vias aéreas de o animal não conseguir respirar. Ele só agarrou para ele não fugir. Só que nisso o cérebro do animal faz o quê? Desmaia logo, se finge de morto. E aí o cervo se desmaia. E o leão, ele vai achar estranho, porque ele sabe que ele não matou o animal. E ele vai entender que o animal está doente, ou o animal está fraco demais. E na selva, existe uma lei dentro do cérebro dos animais, dos predadores, não se come animal doente, sabia disso? Não se come animal doente. Não se come um animal que tem alguma doença. Por quê? Porque isso pode trazer um risco para o predador. Então quando ele abocanha e ele desmaia, o leão não sabe que ele desmaiou. E ele acha que ele morreu. Mas não foi por causa dele. E ele vai soltar no chão e vai ficar olhando o que aconteceu com esse animal. E ele vai olhar do lado. Às vezes vem as hienas para tentar roubar a caça.
E na bobeira que ele dá, esse cervo acorda do desmaio e sai correndo fugido. Se você colocar os vídeos, leão, leoa caçando uma presa desmaia, foge, você vai ver exatamente o que eu estou falando. É um mecanismo animal diante de um perigo, onde eu não consigo me defender. Existem pessoas que vivenciam perigo, onde eu não consigo fugir, onde eu não consigo me defender. O que vai acontecer? Uma morte aparente, um desmaio, uma paralisia momentânea, como um mecanismo de defesa que veio dos animais. Isso, o Dr. Hammer viu isso. E isso pode ficar constante e virar uma doença, que a medicina chama de doença. Mas tem cura. Como é que cura, Gustavo? Primeiro você tem que saber quando começou. A primeira pergunta que eu faço numa avaliação para o paciente é: quando que você teve o primeiro desmaio? Ele vai falar, mais ou menos quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos de idade. Estou dando um exemplo fictício aqui. Muito bem. Quando começou, você estava onde, fazendo o quê? Gustavo, quando deu o primeiro desmaio, eu estava numa sala de aula, tinha muita gente, eu senti muito calor, senti abafado, que eu não conseguia respirar e eu desmaiei. Então olha que interessante. O paciente contou o cenário. Depois esse cenário vai começar a se repetir diante de um lugar fechado, com muita gente, abafado, etc. Causa o desmaio. Para o outro é sangue. Para o outro é dor. Para o outro é ficar em jejum muito tempo. Para o outro é ficar muito tempo em pé. Você já viu pessoas que às vezes ficam muito tempo em pé, chega uma hora que desmaia? Não tem nada a ver com hipoglicemia. Não tem nada a ver com cansaço físico. Porque o outro, soldado, pessoa, segurança, que ficou parado de pé a mesma hora que o outro, não desmaiou. E aí, às vezes tem 10 que ficaram de pé ao mesmo tempo, 9 não desmaiaram, só um desmaiou. Significa que aquele um é fraquinho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Significa que aquele um que desmaiou, que ficou muito tempo em pé, provavelmente ele vivenciou um conflito emocional quando ele estava muito tempo em pé. Então, você tem que ver qual o cenário que foi vivenciado a primeira vez, a segunda vez. Quando você não descobre, você tem que ir num profissional, como por exemplo, que faz um tratamento como eu faço, onde eu rastreio, através de uma técnica palpatória, eu vou no sistema nervoso autônomo do indivíduo, presencial ou à distância, dá para fazer, tá? E eu vou rastrear quando foi a primeira vez, que idade foi a primeira vez, que idade foi a segunda vez, onde está o terceiro conflito, onde está o quarto conflito. E a gente volta lá, sabendo os 2 primeiros eventos, é o principal para poder fazer uma técnica de neurolinguística avançada, ou de hipnose, ou alguma técnica, e desbloquear, e mostrar para o cérebro que aquele perigo que ele vivenciou não existe mais. Não existe mais. Que hoje pode ser até uma bobagem, mas que lá quando criança, quando tinha 5 aninhos, quando tinha 6 aninhos, e por exemplo, tinha 6 aninhos, estava brincando na rua, o irmão caiu de bicicleta, ralou o joelho, começou a sangrar um monte. Veio a mãe, falou: é tua culpa, você é o primogênito, você é o mais velho, você devia ter cuidado do seu irmão tá aí, sangrando, ele pode morrer, vamos correr para o hospital. Pronto, tá instalado o primeiro conflito de perigo, medo, e agora sangue. Aí agora o menino tem 10 anos de idade, vivencia de novo. Aí agora ele tem 15 anos de idade, vivencia de novo. Aí ele está na faculdade de enfermagem, de fisioterapia, está numa faculdade da área de saúde, a hora que vê sangue desmaia.
E a primeira vez agora que desmaiou foi aos 20 anos de idade. Eu nunca desmaiei, mas agora foi a primeira vez que eu desmaiei vendo sangue. É porque ele já tinha os outros conflitos lá atrás. Ele não lembra, porque não é consciente. Esses conflitos emocionais são 100% inconscientes, você não está a par deles. Você tem que ter um profissional que faça essa investigação e volte lá para entender o que aconteceu, saber quando foi, com quem foi e o cenário. O cenário é o gatilho que faz a pessoa desmaiar. Tem a ver com o gatilho que faz a pessoa desmaiar. Você entendeu? E aí a gente faz um tratamento e cessa isso aí. Então, Gustavo, é possível curar totalmente? Óbvio que é. Eu já tive vários pacientes que nunca mais tiveram desmaio diante de sangue, diante de ficar muito tempo em pé, diante de calor extremo, diante de lugar abafado, diante de um longo período de jejum. Então esses desmaios não é algo normal. Porque se você pegar 100 pessoas em jejum de 10 horas, de 16 horas, de 20 horas, e das 20 pessoas, 2 desmaiar, não tem a ver com jejum. É um conflito emocional e dá para ser resolvido. Você entendeu? Se você pegar 10 pessoas e colocar num ambiente fechado, as 10 vão desmaiar? Porque é algo normal do corpo desmaiar em lugar fechado? Não. Talvez uma desmaie. Entendeu? Se você pegar 20 pessoas, talvez uma, 2. Se você pegar 100 pessoas, talvez 5. Quem tem o conflito emocional. E dá para tratar. Certo? Dá para tratar.